Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo da série Ignorados. Agora aqui vamos para o 19º fundo. Que o Thiago PS, seu canal fica esperto. Nem vocês que nos comentários vou colocar aqui uma lista com desses fundos pequenos que já comentei aqui nos episódios anteriores. Também peço que deixem nos comentários alguns fundos que vocês querem que eu comente, tá? Aqueles mais pedidos vai vão ter preferência aqui. Lembre também para que vocês deem um like e também, se possível, um hype, tá? Que é depois do like. Ok, então hoje eu vou falar sobre GCRI11, o fundo de papel da Galápagos. Ok? Então, primeiro ponto que vamos ver o desconto patrimonial e o dividend yield, depois vou abordar os fundamentos aqui de GCRI11. Desconto patrimonial. Estamos falando aqui de um desconto de 25%. Então, um belo de um desconto, né? Baita desconto mesmo. E quando vamos olhar aqui agora o dividend yield. Temos aqui um dividend yield de 1,25% ao mês no momento que eu estou gravando, com a cota a R$ 68,00. Lembrando que tem um delay entre o momento que eu gravo e que sai para a área gratuita. Caso queira ver os vídeos fresquinhos, torne-se membro nível apoiador, apenas R$ 7,00 por mês. Ok? Com relação a esse dividend yield. Não, um dividend yield que salta os olhos, né? Aquilo, você pensa assim, nossa, dividend yield excelente, vou comprar aqui de olho fechado. No entanto, tem alguns ativos aqui na carteira que não estão gerando caixa. Então, ó, em algum momento a gente pode ter esse ativo em específico, vou explicar com mais detalhes daqui a pouco, mais para frente, em que a renda pode subir, tá? Porque GCRI11, antes desses probleminhas acontecerem, pagava com facilidade aqui acima de R$ 1 por cota. E aqui esse problema que o fundo tem, que não está gerando caixa agora, é algo que tem solução, tá? Então, se a gente pega aqui um ativo que ele está a R$ 68,00, se ele consegue recuperar aqui o R$ 1 por cota, a gente estaria falando de dividend yield na casa de 1,47, de 1,50. Então, ó, aqui vai ser um ativo que a gente chama de turnaround, né? Que ele tá esse processo de recuperação. E o legal dele é que enquanto esse processo de recuperação não se concretiza, que o investidor está recebendo um belo de um dividend yield, né, de 1,25% ao mês. Lembrando que esse processo de turnaround, assim como pode melhorar, também pode piorar, né? Acabar que dá problema em algum outro ativo que está na carteira do fundo. Então, resumindo sobre dividend yield, não é lá essas maravilhas, mas pode ficar bem interessante daqui a algum tempo. Vou falar sobre a questão de prazo também. Ok, agora vamos falar um pouco sobre os fundamentos, começando aqui a falar sobre a gestora, a Galápagos. É, então, o gestor ele deu algumas mancadas no passado, tá? Aqui em Galápagos teve alguns problemas na carteira, teve também problema no fiagro deles, o GCRA11, que inclusive já passou aqui pelo canal. Lá nesse fiagro deles realmente teve três problemas grandes, né? Teve bastante dor de cabeça no fiagro deles. Então, o histórico de fundos aqui da Galápagos não é muito positivo não, tá? No entanto, pelo menos no quesito comunicação e transparência, eles têm mandado bem, tá? Na minha opinião, eles têm mandado muito bem aqui na questão da transparência. Ok? Se eu for ver aqui, é o relatório de 55 páginas, aqui tem uma aqui informações sobre cada um dos devedores, né, atualizando aqui como é que tá a situação de obra, informações sobre do que se trata, quais são as garantias. Então, aqui nesse sentido, o gestor ele manda bem na transparência, tá? É que ele falhou na questão de seleção dos ativos, né? Mas, enfim, falar aqui agora a questão dos dados básicos de GCRI11. Tem que passar rápido por aqui, tá? Quem tiver interesse depois pode se aprofundar aqui. Não vou ficar fazendo leitura de relatório, como eu já disse várias vezes. Então aqui é o fundo majoritariamente IPCA, 80%, né? Aqui um pouquinho de CDI,
Nos segmentos investidos, tem os 41% em Home Equity, segmento que eu gosto, tá? CRIs Home Equity tem um bom histórico, não me recordo de problemas graves aqui com esse tipo de ativo, até por conta da alta pulverização. Agora aqui sobre a composição do fundo. É que 72% em CRIs, 11,2% em imóveis. Isso aqui foi é, na verdade, da ação de pagamento, tá? Meio que uma execução de garantias. Na execução de garantias a gente pensa em via judicial, né? Mas que foi algo amigável. Tem esse 16,2% que também está relacionado a que é um problema que teve na carteira e que é colocado aqui dentro de um fundo a garantia. Então a gente nota aqui que cerca de 27% do fundo foi algum tipo de problema que teve com o devedor. Eles pelo menos fugiram aqui da parte judicial, né? Já pegaram as garantias. Ok? É importante dizer que isso aqui talvez seja uma parte da carteira que ou não gera nada de caixa ou gera muito pouco e que em algum momento pode ser que venha a contribuir. Então, a gente está olhando aqui os 85 centavos, 1,25% ao mês, é o fundo gerando isso com cerca de 3 quartos ou até menos aqui, 2 terços do fundo, né? Então, tem margem sim para melhora desse rendimento do dividend yield. Ok, agora aqui vou começar a explicar sobre a carteira de ativos, depois vou falar sobre essa questão dos ativos estressados. Então, aqui a carteira de ativos tem os seguintes problemas aqui. Tem CRI Montreal, aqui com 7,2% do PL, não uma concentração legal, né? Uma exposição que poderia ser menor. Aqui a gente também vai notar vários CRIs da Wimo. Essa Wimo aqui é a que faz parte da carteira de Home Act. Lembrando que no Home Act, você aqui, a gente não tem como devedor tudo aqui ao IMO, mas aos créditos cedidos por essa empresa. Então, aqui pode passar a impressão de alta concentração, mas temos uma boa pulverização. Lembrando que a gente tem até o CACRE lá da Nequiné, que é um fundo basicamente apenas com CRIs de Home Equity da Creditas. Então, não se enganem pensando que o fundo está super concentrado nessa empresa. Na verdade, aqui dentro tem centenas ou até mesmo milhares de devedores, pessoas físicas. E esse aqui é um ativo que o gestor parece que é muito questionado, por isso ele até coloca aqui em todo o relatório um acompanhamento de como é que está essa questão de cobertura de garantias. E aqui esses valores que ele vem passando realmente tem uma boa cobertura, tá? 200%, 351%, também uma boa garantia, tá? Parece que são CRIs ok. Essa questão de home equity sempre vai ter um devedor pessoa física ali que vai estar inadimplente, né? Mas esses CRIs já foram estruturados de forma a prever que alguns devedores pessoas físicas vão ficar inadimplentes mesmo. Ok, agora falando sobre esses ativos que ficaram estressados e que pegaram as garantias. O primeiro deles falar sobre esse aqui, sobre o ativo Casa Jardim Petrela. Aqui foi basicamente quando a Galápagos e a RBR tomaram os projetos da incorporadora CID. Tomaram não, né? Receberam esses projetos. Então, aqui é um CRI que acabou sendo um projeto de desenvolvimento. Esse não é a ideia original do CRI, né? Mas, enfim, aqui eles pegaram, estavam no início de obras ainda e aqui agora estão tocando essas obras, né? E aqui eles vêm mostrando por enquanto uma boa evolução. Aqui, ó, a previsão de conclusão em abril de 2027 já está em 33% das obras, né? E acima da previsão. Então pode ser que seja concluído
até mesmo antes disso. Agora aqui alguns pontos importantes. Quando a gente tiver a conclusão dessas obras, pode vir aqui algum resultado extra desse projeto de desenvolvimento, lembrando que boa parte do retorno desse tipo de ativos de desenvolvimento, né, curva J, vem no final do projeto, além de que é um ativo que volta a gerar caixa para o fundo e pode melhorar o rendimento, mas isso aqui a gente está falando apenas em 2027, acho que no primeiro semestre de 2027. Outro ponto que a gente tem que ficar atento aqui é se o fundo vai ter os recursos para fazer essas obras, né? Um ponto importante. Ainda mais quando eu vejo aqui que o caixa do fundo é bem reduzido, apenas 0,8. Então aqui é um ponto de atenção. Espero que já estejam reservado aqui a questão da necessidade de recursos para completar as obras. Outro ativo que passou aqui por algum tipo de estresse foi esse tal de Aras. Vou mostrar aqui para vocês aqui Aras La Estância. Então esse aqui também foi um CRI, esse tal de CRI Aras La Estância. Aqui foi também um caso de ação de pagamento, né? Aqui, ó, o fundo foi estruturado no contexto da reestruturação do CRI Aras La Estância, passando a deter as ações da SPE proprietários 28 lotes em estoque, bem como os recebíveis decorrentes das vendas já realizadas. Então, aqui talvez ficou faltando informação, tá? Se já é um projeto já concluído, se tem que fazer mais algum tipo de obra, mas que parece, eles chamam de loteamento rural de alto padrão. Não, aqui eles falam, né? Esqueci de marcar aqui, ó, 100% das obras concluídas. Então aqui já é um ponto positivo, né? Não tem que fazer mais obras, é apenas vender e recuperar o capital investido. Então, além de receber as parcelas, né? Então esse aqui talvez até já esteja recebendo alguma coisa. Mas enfim, aqui é um fundo que a intenção é recuperar esses ativos, né? Então também é um caso que fugiu do plano original, mas também não é um caso aqui que judicializou, um caso gravíssimo, não. Ok? Então, menos mal. Ok? Agora aqui vou começar para você ver realmente é um portfólio relatório bem extenso, né? Muita informação mesmo. Ok, agora aqui vou para a conclusão sobre GCRI 11. Então, aqui com certeza é um ativo que deu dor de cabeça. O investidor original que entrou lá atrás, com certeza, ele está insatisfeito. Mas agora a gente tem que avaliar tudo de novo, né? A gente tem que fazer nosso estudo de forma a pensar o seguinte. Eu que estou pegando aqui ele a R$ 68, aqui na faixa 70, próximo aos 70. Eu estou fazendo um bom investimento? Esse aqui é o tipo de pergunta que a gente precisa fazer, tá? Aqui, como eu disse, o cotista que entrou lá em 2021 pagando mais R$ 100, se ferrou. Isso aqui é inegável. A gente tem que se perguntar agora sobre o futuro do ativo. A gente tem que sempre olhar mais para frente do que ficar olhando para trás. Olhar para trás é importante, mas olhar para frente é mais importante ainda. E olha, acredito sim que aqui para um investidor de um perfil mais arrojado, tem assim um pedaço, dá para dedicar um pedaço da carteira a esse ativo, tá? Mas tem que ter paciência, que está na round aqui, como eu mostrei, apenas mostrar resultados lá para o ano de 2027. Então é isso, galera. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.